Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Bom, antes de começar o assunto do dia, quero te fazer um convite. Você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite a chance de assinar por apenas R$1 por mês durante 6 meses. É isso mesmo que você ouviu, você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses para garantir aí acesso ilimitado a todos os nossos conteúdos. Tem muita coisa exclusiva para assinante no nosso site, então acessa lá, você que gosta do 15 Minutos, gazetadopovo.com.br/15 minutos, que você vai ter acesso a essa oferta especial, o melhor preço do ano, então faça já a sua assinatura. Agora vamos lá falar do assunto de hoje, porque não é muito novidade, né, para quem já acompanha o noticiário, que a Lei Magnitsky não vale mais, as sanções não se aplicam ao ministro Alexandre de Moraes e à família dele. Vamos entender por que isso aconteceu e quais os motivos, Fred, mesmo que não muito claros, né? Mas a gente pode especular do que tem acontecido aí para ter essa mudança de comportamento dos Estados Unidos com relação ao Brasil, se o presidente Lula está envolvido nisso ou não. Qual que é a tua opinião, Fred, sobre esse assunto? Pois é, Rossana, essa decisão que pegou a todos de surpresa, a última sexta-feira, o governo americano anunciou então que as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, aquelas sanções previstas na Lei Magnitsky, foram encerradas. Foi então essa decisão publicada pelo governo americano na sexta-feira passada e a retirada do nome tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto da sua esposa e do Instituto Lex, que era a holding patrimonial da família Moraes. E no caso da esposa do ministro, a sanção também se aplicava ao escritório de advocacia, porque ela detinha mais de 50% das ações do escritório de advocacia. E se especula muito sobre o porquê de o governo americano ter decidido, então, levantar essas sanções contra o ministro. Podemos fazer aqui uma pequena análise, inclusive, do texto da lei, e ela prevê na sua seção 3, a linha G, o seguinte: o presidente poderá encerrar a aplicação das sanções previstas nesta seção em relação a uma pessoa, se o presidente determinar e comunicar aos comitês competentes do Congresso com antecedência mínima de 15 dias em relação ao encerramento das sanções. Portanto, essa decisão já havia sido tomada pelo presidente americano há 2 semanas, então ele comunica essa decisão ao Congresso americano e, a partir então de 15 dias, elas passam a valer se o Congresso não se opuser. Ali na questão da linha 1, existem informações confiáveis de que a pessoa não se envolveu na atividade pela qual as sanções foram impostas. Aqui, as acusações feitas contra o ministro Alexandre de Moraes envolviam desde a questão da censura, prisão arbitrária de pessoas, o próprio Scott Bessent, o secretário de Tesouro, que é o responsável pela aplicação das sanções, ele, quando do anúncio das sanções lá no dia 30 de julho desse ano, né, de 2025, ele disse o seguinte: que de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a sanção deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos cidadãos. E ele elencando ali, por exemplo, que de Moraes tem como alvo políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social americanas e outras empresas americanas e internacionais. Inclusive, fazendo menção ali indireta àquele episódio envolvendo a empresa Starlink e a suspensão das operações da empresa X no Brasil. Então, foram todos esses casos. Essas informações, a princípio, não houve ali uma mudança de entendimento do governo americano em relação a esses casos de violação de direitos humanos pelo ministro Alexandre de Moraes, então não foi por essa a linha 1. No caso da linha 2, a pessoa foi devidamente processada e responsabilizada pela atividade pela qual as sanções foram impostas. Também não há notícia de que o ministro Alexandre de Moraes tenha sido responsabilizado. Há aquela ação hoje promovida pela empresa Rumble contra o ministro no estado da Flórida, mas ele não foi ainda nem citado nesse processo. Esse processo se encontra a ordem de citação tramitando no STJ, que é o Tribunal Brasileiro, responsável por dar execução a ordens de citação e ordens judiciais de outros países e até agora não há uma decisão do STJ pela citação do ministro, então, portanto, a linha 2 também não se aplicaria. A linha 3, a pessoa demonstrou de forma confiável uma mudança significativa de conduta, sofreu uma consequência adequada pela atividade que motivou as sanções e assumiu de maneira igualmente confiável o compromisso de não se envolver no futuro em atividade descrita na lei.
Aqui também não há notícia de que o ministro Alexandre de Moraes tenha, de alguma maneira, mudado sua conduta. Tivemos decisões recentes, inclusive no caso da deputada Carla Zambelli, em que ele cassou a deputada. A própria questão do Supremo Tribunal Federal também blindando os ministros do STF por meio do julgamento da lei do impeachment. E aqui, 4, que é a linha que me parece que o presidente Trump tem aplicado para levantar essas sanções, e diz o seguinte: o encerramento das sanções atende a interesses vitais de segurança nacional dos Estados Unidos. E aqui a gente começa a chegar próximo, acho, me parece, do entendimento do porquê o presidente Trump levantou essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula travou aquele primeiro diálogo com o presidente americano no final de setembro, quando eles se encontraram ali nos corredores da Assembleia Geral da ONU. Inclusive, o presidente Trump fez menção a esse encontro breve e a fala que eles tiveram, se comprometeram a conversar no futuro. Ali foi o primeiro momento em que os dois presidentes se encontraram. Depois tiveram uma ligação telefônica, um encontro presencial na Malásia, e aproximadamente 2 semanas o presidente Lula teve uma ligação ali de aproximadamente 40 minutos com o presidente americano. E quando falamos em segurança nacional, o próprio governo americano publicou no final de novembro, analisamos aqui no 15 Minutos, a doutrina de segurança nacional americana, que trata ali quais são as prioridades de política externa dos Estados Unidos em relação aos demais países do mundo. E houve ali um realinhamento dos interesses estratégicos dos Estados Unidos, em especial em relação à América Latina. E aqui nós temos o que, muito provavelmente, o governo Lula se comprometeu a fazer para que o presidente americano levantasse as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E são 2 dos temas principais. Há uma questão muito sensível hoje para os Estados Unidos, que envolve a exploração de terras raras e minerais críticos. Esses são aqueles componentes utilizados especialmente na elaboração de produtos de alta tecnologia, como os microchips, a inteligência artificial, e há uma preocupação do governo americano em relação às terras raras, porque a China tem as maiores reservas de terras raras no mundo, e os Estados Unidos e o Brasil é o país com a segunda maior reserva de terras raras. E especula-se então que o presidente Lula teria se comprometido com o presidente americano na eventual concessão da exploração dessas terras raras por empresas americanas, de forma que essas empresas de Big Tech, né, as empresas de tecnologia americanas, tenham ali esses insumos garantidos dentro dessa guerra 2.0, nessa Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Para além disso, uma preocupação grande do governo americano em relação à presença chinesa na América Latina, que inclusive com a reedição da doutrina Monroe, né, aquela doutrina da época do presidente Monroe, em 1823, em que ele dizia basicamente sobre a defesa dos interesses da América, né, dos americanos, então América para os americanos. Naquele momento em que uma série de potências europeias estavam aqui interferindo em assuntos latino-americanos, especialmente a Espanha com as suas colônias, Portugal. Então, a preocupação do governo americano na manutenção dessa órbita de influência dentro da América Central, da América do Sul. E você vê esse realinhamento do governo americano tentando, de alguma maneira, afastar a influência chinesa na região. E aí uma outra questão muito sensível também para o governo americano, envolvendo a questão da Venezuela. Lembramos aqui no próprio 15 Minutos de uma publicação feita pelo The Guardian, envolvendo falas do assessor especial de assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, dizendo que o Brasil não atuariam para pressionar o Maduro para que eventualmente ele renunciasse ao poder, mas você vê os atos concretos envolvendo ali agentes e pessoas próximas ao governo Lula num sentido diferente. Porque nessa mesma semana em que houve essa publicação no The Guardian, vazou a informação de que o Joesley Batista, dono da JBS, que é muito próximo do Lula, inclusive naquele encontro da Malásia ele estava presente na comitiva do presidente Lula, o Joesley Batista teria se dirigido à Venezuela para convencer o Maduro a renunciar ao poder. E por que essa é uma questão muito sensível para o presidente americano? Porque nós temos analisado aqui essa escalada americana em relação à Venezuela, no sentido de retirar o Maduro do poder e permitir uma transição pacífica no país, só que haveria eventualmente, nessas maiores medidas militares tomadas pelo governo americano em relação à Venezuela, um desgaste do presidente americano com o seu público, especialmente com o seu eleitorado. Especialmente porque quando ele se elege agora para o seu segundo mandato, uma questão sensível do Trump também já no seu primeiro mandato é esse isolacionismo militar americano
e a preocupação dele com os gastos públicos americanos em relação a guerras ao redor do mundo. Tanto assim que, nos seus 2 mandatos, seja no atual quanto no primeiro mandato, ele sempre foi muito cauteloso nas suas atuações militares e sempre atuações militares, ali, intervenções pontuais, tanto assim que ele não quis e não queria se envolver na guerra Rússia-Ucrânia. Então, o Lula teria se comprometido com o Trump no sentido de ajudá-lo a pressionar o Maduro para que o Maduro saia da presidência na Venezuela, de forma que os Estados Unidos não tenham que ali fazer uma operação militar grande que possa levar a um descontentamento do eleitorado americano com essa atitude do presidente americano. Então, especula-se hoje principalmente essas 2 questões, a questão das terras raras, em que o governo brasileiro pode ter se comprometido com a concessão dessas reservas para empresas americanas, para que sejam exploradas por empresas americanas, e a questão da Venezuela sensível, considerando a relação histórica entre Lula e o Trump, e uma pressão eventual, e esse acordo, um auxílio que o Lula dê para o Trump nessa questão. Aqui também algumas relações pessoais que reforçam, inclusive, esse ponto. O Joesley Batista se aproximou muito do governo Trump, ele que fez aquela doação no evento, na festa de posse do presidente americano, a maior doação de $5 milhões. Ele contratou advogados muito próximos também ali da órbita do Trump. O diretor jurídico global da JBS é um advogado que atuou num dos escritórios de advocacia que mais prestou serviços para o presidente americano. Então houve ali essa aproximação, tanto assim que ele esteve na Casa Branca em setembro desse ano conversando na questão do tarifaço. O presidente americano também teria sofrido pressão dos próprios grandes empresários americanos que têm empresas e interesses no Brasil, porque os Estados Unidos são o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. E aqui também surgiu uma informação nova nesse final de semana de que a namorada do Daniel Vorcaro, que é o presidente, CEO do Banco Master, ela é amiga da Ivanka Trump, que é a filha do presidente americano. Ela seria então muito próxima. O próprio marido da Ivanka Trump, Jared Kushner, é um lobista famoso ali nos Estados Unidos. Inclusive, ele atuou em nome do Trump na questão dos acordos do primeiro mandato, chamados Acordos de Abraão, que os países árabes fizeram com o Estado de Israel. Ele, portanto, é um negociador, esse genro do presidente americano, e a namorada do Daniel Vorcaro, muito próximo aí da filha do presidente americano. Então você vê aí uma teia de relações que podem também explicar esse levantamento das sanções, até porque, conforme falamos na semana passada, o próprio Banco Master contratou o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, ali um pagamento de honorários de R$129 milhões, e essa teia de relações ajuda a explicar então esse levantamento das sanções em relação ao ministro Alexandre de Moraes, porque de fato pegou todos de surpresa. Até aqui queria encerrar o comentário só fazendo menção a uma análise feita por uma jornalista alemã, Vicky Richter, sobre o levantamento das sanções. Ela falou o seguinte: Washington cedeu, Brasília comemorou e o Brasil pagou o preço. Por um breve e quase comovente momento, pareceu que os princípios ainda importavam na política externa. 5 meses atrás, os Estados Unidos sancionaram o homem mais poderoso do Brasil que não foi eleito. Um juiz que aperfeiçoou a arte de governar por meio de liminares, silenciando críticos com a rapidez e a sutileza de uma batida policial noturna. Então Washington ficou entediado. As sanções acabaram. Foram suspensas, silenciosamente arquivadas como um comunicado de imprensa constrangedor do trimestre passado. Mencionaram-se negociações comerciais, invocou-se a estabilidade, cogitou-se algo vago sobre a anistia. E assim, sem mais nem menos, a derrocada do Brasil rumo ao autoritarismo judicial foi polidamente aprovada. Se você é um dissidente brasileiro acompanhando tudo isso, a mensagem não poderia ser mais clara. Parabéns, você está por sua conta. De Moraes, carinhosamente apelidado de Voldemort, por aqueles que preferem não pronunciar seu nome em voz alta, construiu uma reputação por congelar contas bancárias, censurar plataformas e prender pessoas cujo principal crime foi digitar uma frase errada online. Sem condenações, sem julgamentos, tweets, postagens, opiniões, o tipo de coisa que as democracias geralmente apreciam bastante. Quando os Estados Unidos finalmente o sancionaram, pareceu que uma linha havia sido traçada. Pela primeira vez, a maior democracia do mundo reconheceu que o Supremo havia deixado de se comportar como um tribunal e começado a agir como um órgão de controle político. Essa fila durou aproximadamente um ciclo eleitoral.
E aí ela conclui sua nota dizendo o seguinte: quando os juízes agem como reis, os críticos se tornam criminosos por padrão. Ninguém sabe onde está o limite porque ele muda diariamente. O medo se torna política, o silêncio se torna sobrevivência. E agora, com Washington se afastando, não há mais pressão externa, nenhuma influência, nenhum custo para abusos. Apenas apertos de mão cordiais e sorrisos diplomáticos, enquanto o movimento para a democracia do Brasil fica à deriva. O Brasil não precisa de sermões, precisa de aliados que cumpram o que prometem. Os Estados Unidos possuem uma ferramenta que realmente importava e a descartaram. A história não se lembrará disso como pragmatismo, ela se lembrará como o momento em que a última porta se fechou silenciosamente. É isso, Rossana. Bom, mais do que nunca, Fred, parece que as relações interpessoais estão valendo muito mais do que diplomacia internacional e negociação comercial. Pois é a força dos lobbies, não só em Brasília, mas como em Washington também. Tá aí, análise desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. Para você que ainda não é assinante do Melhor Jornal do Brasil, garanta já sua assinatura com essa oferta que é a melhor do ano. Você acessa gazetadopovo.com.br/15 minutos e vai ter acesso aí, ao pagamento de R$1 por mês por 6 meses para garantir a sua assinatura. Então faça já a sua assinatura e ajude também a gente a produzir aqui o 15 minutos e manter o programa no ar. A edição de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Tchau, tchau. Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo não pode perder essa chance de fazer a sua assinatura pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos. Aí você tem acesso a essa oferta aí, R$1 por mês durante 6 meses. E você vai conseguir acessar todos os conteúdos do nosso site. Tem muita coisa exclusiva para assinante. Então fica ligado, não perde essa oportunidade porque esse é o melhor preço do ano. Vamos falar então, Fred, sobre a polêmica em torno do canal SBT, né? Porque teve inauguração de um novo canal de notícias, com a presença do presidente Lula e da primeira-dama. E isso causou uma maior bafafá nas redes sociais. A presidente do SBT teve que escrever uma carta, então, em defesa do canal. Pois é, Rossana. Foi uma controvérsia envolvendo especialmente o cantor Zezé de Camargo, que tinha um especial agendado para ser transmitido na quarta-feira, dia 17 de dezembro, especial de Natal, e ele fez um vídeo na madrugada de domingo para segunda, questionando ali, sem mencionar nomes, mas o posicionamento do SBT em decorrência desse lançamento do canal SBT News e da presença ali tanto do Lula quanto da Janja e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele fez uma fala basicamente dizendo que colocava à disposição do SBT decidir pela permanência ou não e pela transmissão ou não desse especial de Natal, mas que ele preferia que não fosse transmitido por discordar da postura e da posição pública do SBT News. Acho que até vale a pena a gente aqui dizer a fala do Zezé de Camargo para as pessoas verem exatamente quais foram as palavras dele e a repercussão que veio a partir disso. Ele falou, gente, hoje é segunda-feira, domingo para segunda, são 1h da manhã. Eu estou aqui, todo mundo sabe, eu tenho um especial no SBT agora, dia 17, gravado já com a participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava, e uma coisa que eu sempre disse na minha vida, filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então, só queria dizer uma coisa para vocês, SBT. Custou caro para mim, tempo, serviço, tudo, mas se puderem, não precisam passar por doar o meio especial. Não quero participar disso. A maneira como vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro e não quero decepcionar as pessoas que eu acho que pensam diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tirem o meu especial do ar, especial de Natal. Especial é o Amor, Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar, por favor, para mim seria maravilhoso, porque a partir do momento em que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar, está bom? Beijo para todos, amo vocês, amo SBT, tenho o maior carinho, tudo, mas acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo. Então não faço parte disso.
E a fala que mais chamou a atenção e gerou toda a polêmica foi justamente nesse final, quando ele disse que o canal estaria ali se prostituindo com a presença do Lula e do próprio ministro Alexandre de Moraes, que além de uma mera participação no evento, ele acabou também discursando, inclusive naquele momento, quando ele parabeniza, né, e, na verdade agradece o Lula pelo levantamento das sanções da lei Magnitsky contra ele próprio, Alexandre de Moraes, e contra a sua esposa. A própria presidente do SBT, uma das filhas do Silvio Santos, a senhora Daniela Bravanel Beirute, lançou uma carta aberta em resposta e a própria reação que esse evento gerou no público. A Patrícia Bravanel, que é uma das apresentadoras do canal de televisão, perdeu ali mais de 200 mil seguidores nas suas redes sociais e, como resposta, então, a sua irmã Daniela Bravanel fez o seguinte comunicado. Falou: nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater, a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto. Nos últimos 5 anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai fundador. Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de integrarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos e cabe a nós mostrarmos os fatos e ao público julgá-los. O lançamento do projeto na última sexta-feira refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretados antes de as pessoas verem nosso trabalho e decidiram julgá-lo. Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes. Não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos. Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo. Trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos. A todos que têm dúvidas ou receios, faço um convite. Assistam o SBT News, vocês verão na prática o jornalismo de qualidade e independente que é a nossa marca. Diante até do próprio pedido do Zé de Camargo, o canal então optou também por cancelar então a transmissão desse especial de Natal e ali numa operação de relações públicas para, de alguma maneira, limpar a imagem, né, e dar uma resposta ao público mais conservador, que ficou contrariado com a presença do Lula e do Alexandre de Moraes nesse evento. Eles acabaram por convidar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, atual senador, para participar do programa do Ratinho. Houve, inclusive, ele numa entrevista para o portal Léo Dias, falou que ele havia sido inicialmente convidado para o evento, para participar do lançamento do canal, mas no segundo momento acabou sendo desconvidado justamente porque os executivos do SBT estavam tentando evitar aí uma polêmica com a presença do filho do Bolsonaro e com a presença do Lula no lançamento do canal. Ele falou o seguinte na entrevista. Falou que na abertura, nesse lançamento do SBT News, eu estava convidado, preparado para ir, daí recebi um contato explicando que podia causar algum constrangimento isso tudo. Não queriam que esse antagonismo Lula e Bolsonaro prevalecesse nas manchetes do dia seguinte, que era algo muito bacana que eles estavam fazendo, um novo canal de TV aberta de notícias. Já entendi, não tem problema. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas aí depois, quando vi o que tinha acontecido naquele evento, virou lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia, um discurso mentiroso, uma narrativa falsa. Eu acho que um canal de TV, quando é aberto, não tem que ser palanque político para ninguém. E acabou virando um grande comitê político de um dos lados, como se todo mundo estivesse de olhos fechados para o que está acontecendo no Brasil. Com perseguições políticas, com interferência de um poder sobre o outro o tempo inteiro, uma total falta de bom senso. E ele então acabou recebendo esse convite do Ratinho, ele foi no programa do Ratinho. A primeira pergunta que o Ratinho fez, inclusive o Ratinho faz ali uma defesa do próprio SBT, dizendo o seguinte: o SBT não tem lado, a televisão, nenhuma televisão tem que ter lado. Televisão é uma concessão pública e não pode ter lado. Nós temos que deixar todo mundo vir aqui. Silvio Santos sempre fez isso, a vida inteira fez isso e não vai ser diferente agora. Senador, vou perguntar aqui, a primeira pergunta: se o senhor for eleito, o que vai fazer com Bolsa Família? No que responde o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para todo mundo, plateia maravilhosa. Eu acho que eu posso ter lado. Você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. E isso tem sido um problema no nosso Brasil. Mas eu peço a Deus que toque o coração das nossas autoridades, porque ninguém aguenta mais tanta confusão. A verdade é essa. A gente tem que focar nos problemas reais da população. Mas não só
houve toda essa repercussão, mas a própria primeira-dama Janja, esposa do presidente Lula, fez uma declaração se colocando ao lado do SBT e acusando o cantor Zezé de Camargo de ter adotado ali uma fala machista ou misógina. Ela disse o seguinte: falar que as filhas de Silvio Santos estão prostituindo ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discursos de ódio contra nós. Quando falamos em não nos calar diante da violência contra as mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país. E a própria também a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, também acabou se manifestando publicamente com uma nota que disse o seguinte: a ABERT repudia com veemência as declarações de Zezé de Camargo, com ataques do SBT à sua direção. Inconformado com a presença das autoridades públicas durante o lançamento do novo canal de notícias da emissora, Zezé de Camargo usou expressões pejorativas dirigidas à filha de Silvio Santos, que estão na direção do canal, e pediu que os fãs do artista cancelassem o SBT. As declarações ofensivas e desrespeitosas são incompatíveis com o debate público responsável e a liberdade de expressão. E a ABERT, essa Associação das Emissoras de Rádio e TV, se solidariza com o SBT e lamenta que tais comportamentos cheguem a um extremo de ofender publicamente pessoas que prezam pelo entretenimento e informação levados diariamente aos lares de milhões de brasileiros. Aqui também, acho legal trazer aqui uma fala do Leandro Ruschel, que é um economista e participa ali ativamente do debate público, e ele faz uma interpretação da fala até diferente da primeira-dama Janja. Ele disse o seguinte, que a Janja responde a Zezé de Camargo manipulando de forma assintosa o sentido da sua fala ao tratar o termo prostituindo como se fosse um ataque misógino às filhas de Silvio Santos. Trata-se de mais um exemplo de mentalidade totalitária hoje dominante. Deslocar o foco do argumento, distorcer deliberadamente as palavras do crítico e, a partir disso, tentar criminalizar qualquer crítica política travestindo censura de virtude moral. É evidente para qualquer pessoa intelectualmente honesta que a prostituição a que Zezé se refere não tem absolutamente nada a ver com o sentido literal da palavra, muito menos com ataque pessoal ou de gênero. Trata-se do uso figurativo e consagrado do termo, aplicado à atuação de uma empresa de comunicação que abdica de sua função jornalística para se colocar a serviço do poder. Jornalismo, por definição, existe para bater de frente com qualquer governo, questionar autoridades, incomodar o poder e fiscalizar o Estado. O lançamento do SBT News fez exatamente o oposto. Promoveu a bajulação mais cafona possível às autoridades presentes, justamente aquelas que hoje comandam o regime brasileiro. O recado foi claro, não se trata de uma operação jornalística, mas de uma adesão a mais um aparelho de propaganda do regime, seguindo o padrão da chamada imprensa nacional, que abandonou o jornalismo, trocou a fiscalização do poder pela submissão e transformou redações em núcleos de militância a serviço do regime. Transformar críticas políticas em acusações morais é o expediente clássico de regimes autoritários. Quando falta o argumento, sobra rótulo. Quando não se pode refutar a crítica, tenta-se silenciar o crítico. Qual é o próximo passo? Acionar o companheiro Bessias para apresentar uma queixa-crime e colocar a Polícia Federal para investigar a fala do cantor, seguindo o padrão já conhecido de tratamento dispensado a críticos do regime nos últimos anos. Então, você vê que a fala do Zezé de Camargo realmente ele mexeu com os ânimos. Ele teve, inclusive, um show cancelado no município de Pernambuco, que ele realizaria no começo de 2026. E o prefeito falou também que preferia não entrar no centro dessas polêmicas envolvendo o cantor e esse pedido que ele fez ao SBT, que envolve, na essência, o questionamento sobre a presença do presidente Lula e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o próprio cantor Zezé de Camargo, ele participou de um show em Santa Catarina em outubro desse ano. Uma pessoa do público, da plateia, jogou uma camisa para ele, era uma camiseta ali pedindo pela anistia, protestando pela anistia. Ele acabou segurando essa camiseta e mostrando ali para o público um apoio à causa da anistia. E até interessante, né, que o Zezé de Camargo acabou roubando a cena, porque no domingo tivemos manifestações em várias cidades do Brasil com uma participação ali da classe artística, especialmente de atores da Globo, cantores de MPB, próprio Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, e o Zezé de Camargo, de alguma maneira, aí, acabou roubando a cena e tratando dessa questão do SBT News. E só no seu canal no Instagram, o seu vídeo já teve mais de 15 milhões de visualizações, Luciana. Para quem não viu ainda, né, mas acho que todo mundo já viu, também nas redes sociais da Gazeta do Povo tá lá o vídeo para você acompanhar. Análises desse tipo, você sabe, é só aqui com a gente na Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante, não perca essa oportunidade, então, de pagar apenas R$1 por mês durante 6 meses para ser assinante do melhor jornal do país e ainda contribuir com a produção dos programas do nosso canal no YouTube, como 15 Minutos aqui.
O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Bom, antes de começar, vamos falar para você que está em casa, que está acompanhando a gente e ainda não assina a Gazeta do Povo. Chegou a chance de fazer a sua assinatura com melhor oferta do ano, então você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses para ser assinante da Gazeta do Povo e ter acesso a todos os nossos conteúdos no nosso site. Lá tem muita coisa para assinante, então faça já a sua assinatura pagando só R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos. Mas vamos lá então, Fred, falar sobre a Venezuela, porque o presidente americano Donald Trump falou que o país está cercado e é a maior armada, já reunida na história da América do Sul, segundo ele. Pois é, Rossana, uma nova medida declarada pelo presidente americano Donald Trump nessa escalada das tensões entre os dois países, até uma expectativa muito grande, quando que os Estados Unidos vão efetivamente tomar uma medida militar dentro do território venezuelano. A princípio, o presidente Trump está se valendo desses instrumentos do que nós denominamos guerra híbrida, que não é um ataque militar direto contra um país. E por que ele não faz isso? Justamente porque ele precisa de uma autorização do Congresso americano. E dentro também da base de apoiadores do presidente americano, há uma resistência a que os Estados Unidos se envolvam em conflitos militares com outros países, salvo intervenções militares pontuais, como foi o caso daquele ataque americano contra o programa nuclear iraniano. O presidente Donald Trump, dentro ali das várias correntes dentro do Partido Republicano, ele representa uma ala que busca um isolacionismo militar americano, diferente, por exemplo, dos neocons, os chamados neoconservadores, que eram da ala a que pertencia o presidente George Bush Filho, que fez a guerra contra o Iraque no início dos anos 2000, que era uma corrente dentro do Partido Republicano que defendia mudanças de regime mediante guerras militares pelos Estados Unidos ali para trocar lideranças que fossem hostis ao país por lideranças mais alinhadas com os interesses americanos, e foi o caso do Saddam Hussein, que acabou sendo então tirado do poder ali no início dos anos 2000. Então, há uma dificuldade política, um custo político muito alto para o presidente americano se ele fizer efetivamente um ataque militar contra a Venezuela. Então, ele tem se valido aí desses mecanismos de pressão, desde a questão do deslocamento de tropas para o mar do Caribe Sul, ali 15 mil soldados americanos, o maior porta-aviões do mundo, e tivemos, inclusive, na semana passada, a questão da apreensão do navio petroleiro Fantasma. Esse navio, que era um navio usando bandeira falsa da Guiana, registro de propriedade na Nigéria, mas se descobriu que ele pertence ao Irã, e o Irã se utiliza então desse navio petroleiro para furar o bloqueio econômico, o embargo econômico que pesa hoje contra o país. Então, o presidente americano, dentro dessa estratégia de guerra híbrida, de tentar sufocar financeiramente o regime, dificultar e fechar o espaço aéreo, agora fazer esse bloqueio naval, ele anunciou então a nova medida, que é a apreensão de todo e qualquer navio petroleiro fantasma que opere nas águas do Mar do Sul do Caribe, que esteja ali, de qualquer maneira, tentando exportar o petróleo venezuelano. E que disse o Donald Trump? Que a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só vai aumentar, e o choque para eles será como nada que jamais tenham visto antes, até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros ativos que anteriormente roubaram de nós. O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para se financiar narcoterrorismo, tráfico humano, assassinato e sequestro. Pelo roubo de nossos ativos e por muitas outras razões, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico humano, o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista estrangeira. Portanto, hoje estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os navios-tanque de petróleo sob sanção que entrem ou saiam da Venezuela. Os estrangeiros ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou aos Estados Unidos durante a fraca e incompetente administração Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado. A América não permitirá que criminosos terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa nação, e da mesma forma não permitirá que um regime hostil se aproprie do nosso petróleo, nossas terras ou quaisquer outros ativos, todos os quais devem ser devolvidos aos Estados Unidos imediatamente.
Em paralelo, inclusive, foi publicado um estudo pelo jornal Daily Mail, ali, em que eles alegam que a organização United Against Nuclear Iran, que é basicamente uma ONG que vigia o programa nuclear iraniano e as tentativas do Irã de furar o bloqueio econômico que pesam aí contra o país, eles constataram a presença de mais ou menos 20 navios-tanque ilícitos na região do Mar do Caribe Sul, próximo à costa da Venezuela, e eles estavam se utilizando desses navios justamente para adquirir também o petróleo venezuelano e depois ali financiar as próprias atividades da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Desses 20 navios, 11 estão diretamente ligados ao comércio, então, do petróleo iraniano. É interessante dizer também que hoje a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, aproximadamente 17% das reservas do mundo, o que dá ali aproximadamente 300 bilhões de barris de petróleo, e grande parte desse petróleo é comprado, 80% é comprado pela China. Então, para além da própria questão do tráfico de drogas, as acusações que pesam contra a narcoditadura de Nicolás Maduro, uma questão sensível para o envolvimento americano é essa forte presença do interesse chinês na Venezuela. A China, então, que adquire 80% do petróleo venezuelano. E dentro daquela nova estratégia de segurança nacional americana, a doutrina Monroe 2.0, colorário Trump, você vê esse realinhamento dos interesses americanos com essa prioridade assumida pela América Latina em relação às demais regiões do mundo, e o que explica, inclusive, esse deslocamento de tropas, como o Trump mesmo disse ali, não se tem ali na história notícia desse deslocamento tão grande de tropas, inclusive com o maior porta-aviões do mundo, justamente porque eles têm essa questão fundamental da América para os americanos e a tentativa ali de expurgar essas influências estrangeiras, especialmente, no caso da Venezuela, essas influências envolvendo Rússia, Irã e China. Então, há um aumento da pressão muito claro nesse sentido, inclusive considerando notícias também dessa semana de que a Venezuela teria auxiliado também o Irã com fundos dentro do desenvolvimento desse programa nuclear iraniano. O próprio, essa ONG que levantou ali esses dados relativamente à presença de 20 navios tanques fantasmas no Mar do Caribe, o especialista de pesquisas dessa ONG disse o seguinte, que o Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo e suas vendas ilícitas de petróleo são a principal fonte de financiamento de suas atividades terroristas globais. No caso, eles obtiveram dados que mostram que existem pelo menos 10 embarcações adicionais da frota fantasma no Caribe, além daquela embarcação que foi apreendida na semana passada pelo governo americano, com histórico semelhante de transporte de petróleo iraniano ilícito. No total, esses navios já transportaram mais de 29 milhões de barris de petróleo bruto iraniano, gerando aproximadamente 1,8 bilhões de dólares. E é interessante dizer, então, que o objetivo do Trump com essa medida anunciada é de sufocar financeiramente o regime. A exportação de petróleo é a maior fonte de sustentação financeira do regime. Eles produzem ali aproximadamente 900 mil barris de petróleo por dia. Desses, 80%, como eu disse, são vendidos para a China e aproximadamente ali 27 mil barris por dia são fornecidos a Cuba, dentro da aliança existente entre Cuba e Venezuela. E, inclusive, o New York Times fez uma matéria bem grande, alegando também que, para além de querer atingir o regime do Nicolás Maduro, haveria por parte do secretário de Estado Marco Rubio, ele que é um inimigo declarado de Cuba desde a sua primeira incursão na política, quando ele se elege ali senador pelo estado da Flórida, ele também objetiva, com essa medida, sufocar num segundo momento e enfraquecer o regime cubano, porque hoje também, assim como foi ali durante o século XX, o maior financiador do regime cubano foi a União Soviética, hoje quem acaba auxiliando financeiramente o regime cubano é a Venezuela, com as vendas aí, do petróleo e fornecimento direto de petróleo desses 27 mil barris diários. E já esse bloqueio feito pelo Trump em relação à Venezuela já surtiu efeitos. Há aproximadamente hoje 11 milhões de barris de petróleo detidos, retidos, que a Venezuela não está conseguindo vender. Então você vê o objetivo ali, além de fazer uma pressão militar sobre o país, também de fazer não só essa pressão militar, mas sufocar financeiramente o regime para que então, eventualmente, o Maduro acabe aí renunciando. Inclusive outro país agora se candidatou
eventualmente receber o Maduro num exílio. No caso, foi a Bielorrússia. O ditador da Bielorrússia se colocou à disposição e disse que receberia o Maduro na hipótese dele renunciar ao poder. Há também um aumento da escalada aqui da tensão na América Latina, envolvendo especialmente o Chile e Nicolás Maduro. O presidente eleito do Chile, José Antônio Cast, ele se dirigiu a Buenos Aires para se encontrar com Javier Milei, que também sempre fez críticas muito duras à ditadura de Nicolás Maduro, e o Cast falou o seguinte, que claramente, perguntado sobre a questão da uma eventual intervenção militar americana na Venezuela, que ele falou que ele apoia qualquer situação que termine com a ditadura venezuelana e, obviamente, que ele falou que claramente não podemos intervir nisso porque somos um país pequeno, mas que caso uma ação desse tipo venha a se concretizar, isso resolve para nós e para toda a América Latina, para toda a América do Sul, um problema gigantesco. E esse é um problema muito forte hoje no Chile. O Chile tem aproximadamente 2 milhões de imigrantes, dos quais 300 mil imigrantes irregulares, e a grande parcela desses migrantes são egressos da Venezuela, pessoas que fugiram da ditadura de Nicolás Maduro. E esse foi um tema que mobilizou então essa última campanha presidencial no Chile, e o Nicolás Maduro também não deixou por menos e deu uma resposta ao José Antônio Cast. Ele disse o seguinte: eu quero dizer a esse senhor Cast, você pode ser seguidor de Hitler e educado nos valores de Hitler. Você pode ser pinochetista, convicto e confesso, mas é melhor ter cuidado ao mexer com os venezuelanos. Os venezuelanos se respeitam. Cuidado. Escute-me bem, ouviu? Quem se mete com a Venezuela se seca e você pode se secar aceleradamente. Então você vê que o Nicolás Maduro também continua investindo aí numa retórica beligerante. Para além disso, o próprio presidente Gustavo Petro, que é um apoiador explícito do regime venezuelano, ele mesmo, quando questionado ele também chamou o presidente chileno de nazista e de apoiador do Hitler, e ele foi questionado por uma jornalista colombiana, Gustavo Petro, basicamente o seguinte: olha, por que será que Gustavo Petro não tem nenhum pudor em chamar nazista e fascista o presidente eleito do Chile, José Antônio Cast, e permanece mudo e com medo de chamar Nicolás Maduro de narcoditador e usurpador do poder? Questionou uma jornalista colombiana. E ela acrescentou que o presidente Petro se esquece de que seu amigo Nicolás Maduro roubou as eleições, enquanto o próximo mandatário do Chile venceu com uma vantagem ampla e contundente, que deve ser respeitada ainda que o resultado não lhe agrade. E, por uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, Gustavo Petro respondeu a essa jornalista e reconheceu que o regime do Nicolás Maduro, que Maduro, abre aspas, é um ditador por concentrar os poderes. E ele disse que não há nenhuma evidência na Colômbia de que ele seja narco. Ele reconhece, então, que o Maduro é ditador, mas nega que Maduro esteja envolvido com atividades de tráfico de drogas e diz que essa é uma narrativa dos Estados Unidos. E só para complementar também, o presidente americano tomou mais uma medida ontem, foi a promoção, a edição de uma ordem executiva em que ele basicamente decreta um fentanil como uma arma de destruição em massa. Nós falamos já aqui no 15 Minutos, esse é um problema muito sensível nos Estados Unidos, a questão dos opioides que são utilizados pela população ali, e mais de 100 mil americanos aproximadamente morrem por ano fruto de overdose desses opioides. O fentanil é o mais letal desses opioides, e então o presidente Trump também buscando aumentar as medidas legais que possibilitem essas medidas militares ali dentro desse arcabouço jurídico americano. Ele então ontem, ele basicamente disse o seguinte aqui, sucintamente nessa ordem executiva, que o fentanil ilícito está mais próximo de uma arma química do que de um entorpecente. 2 miligramas, uma quantidade vestigial praticamente indetectável, equivalente a 10 a 15 grãos de sal de cozinha, constitui uma dose letal. Centenas de milhares de americanos morreram em decorrência da overdose de fentanil. A fabricação e a distribuição da droga, realizadas principalmente por redes criminosas organizadas, ameaçam nossa segurança nacional e alimentam a ilegalidade no nosso hemisfério. Os 2 cartéis, principalmente cartéis mexicanos, que fazem esse tráfico de fentanil para dentro dos Estados Unidos, se engajam em conflitos armados por território para proteger suas operações. Ademais, o potencial do fentanil ser instrumentalizado como arma para ataques terroristas concentrados e de grande escala por adversários organizados constitui uma ameaça grave aos Estados Unidos. Então, como presidente dos Estados Unidos, meu dever mais elevado é a defesa do país e de seus cidadãos. Assim, designo o fentanil ilícito e seus principais produtos químicos precursores como armas de destruição em massa dentro dessa guerra às drogas empreendida, então, pelo governo americano e com esse aumento da pressão sobre Nicolás Maduro. Rossana. Então, análise desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo, e para se tornar assinante e apoiar os nossos programas, assim como 15 Minutos,
Se torne assinante, então, pagando só R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos. A edição de hoje fica por aqui. A gente espera vocês, claro, no próximo programa. Tchau! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana e olá os amigos da Gazeta do Povo. Para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, fica ligado, porque você pode fazer a sua assinatura por apenas R$1 por mês durante 6 meses. Essa é a melhor oferta do ano, tá imperdível esse preço. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos para garantir a sua assinatura. Vamos lá, Fred, falar então sobre INSS, porque a Gazeta do Povo tem um destaque hoje, né? E para falar justamente sobre o que a gente sabe até agora sobre as suspeitas aí que envolvem o filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, e o careca do INSS, que é o grande nome aí desse escândalo do INSS. Pois é, Rossana. Havia, desde o início do escândalo do INSS, que estoura, por assim dizer, em abril desse ano, com a Operação Sem Desconto, a especulação de que pessoas próximas ao Lula estariam envolvidas. Naquele primeiro momento, o irmão do presidente Lula, Frei Chico, que é vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, e há 2 semanas surgiu o nome do Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, que acabou sendo apontado pelo braço direito do careca do INSS. O careca do INSS, como bem lembrado pela Rossana, é o lobista de todo esse esquema criminoso. Ele intermediava a relação entre políticos, os sindicatos que faziam os descontos indevidos e os burocratas do INSS que autorizavam esses descontos. Então, ele basicamente era o grande articulador de todo esse esquema criminoso. Há 2 semanas, então, foram veiculadas as primeiras informações apontando que o Lulinha tem ligações com o careca do INSS. E essas informações vieram de uma colaboração premiada que foi feita pelo senhor Edson Claro, junto à Polícia Federal, numa investigação hoje que tramita, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro André Mendonça. E, nesses depoimentos, desse que é o braço direito do careca do INSS, em mais de 70 horas de depoimentos, ele apontou que o Lulinha receberia uma mesada do careca do INSS, da ordem aí de R$300 mil, e que teria também recebido o valor de R$25 milhões fora essa mesada. E ele apontou também que uma das melhores amigas do Lulinha, chamada Roberta Luxiger, é uma personagem conhecida também. Ela era neta de um banqueiro que foi do Credit Suisse. Inclusive, esse banqueiro teve contra si medidas ali no âmbito da Operação Lava Jato. Ela se transformou numa inimiga da Operação Lava Jato, fez denúncias contra o Sérgio Moro. Inclusive, ela chegou a impugnar a candidatura do Sérgio Moro quando ele sai candidato ao Senado em 2022. E ela, inclusive, também chegou a sair candidata a deputada estadual pelo PT em 2018. Pois bem, essa amiga do Lulinha é apontada também como uma lobista que atuava em conjunto com o careca do INSS, especialmente em contratos ali vinculados ao Ministério da Saúde. O careca do INSS tem uma empresa chamada World Cannabis, uma empresa aí voltada à questão da cannabis medicinal, e o Lulinha, segundo informações ainda não confirmadas, seria sócio dele nesse empreendimento, e esse empreendimento teria o objetivo de lavar o dinheiro do esquema do INSS. Quando surge, então, as primeiras informações do começo desse mês sobre a participação do Lulinha nesse esquema, houve uma tentativa de convocação dele pela CPMI do INSS. No entanto, o governo Lula acabou articulando sua base dentro da CPMI e esse pedido de convocação do filho do Lula acabou sendo rejeitado por 19 votos contra 12 votos. É interessante dizer também que o próprio Lulinha, ele se muda do Brasil em julho desse ano, se mudou para a Espanha, e agora também se especula que a mudança dele do Brasil tem a ver justamente com o avanço dessas investigações e com o risco que ele vislumbrou de que essas investigações acabassem chegando até sua pessoa. E inclusive quando da própria rejeição desse pedido na CPMI do INSS de convocação, é interessante dizer uma fala do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte, e ele funciona ali como um líder do governo na CPMI: é uma leviandade tratar como verdade uma acusação sem provas, sem nenhum documento, sem nada além da palavra de desafeto de investigado, acusado na polícia de roubo de carros e equipamentos. Ele se refere aqui
as informações que foram prestadas pelo senhor Edson Claro, que era o braço direito do Careca do INSS. Pois bem, nesse dia mesmo, 4 de dezembro, quando a CPMI tenta obter os dados, a convocação do Lulinha e dados relativos a voos que ele teria realizado em conjunto com o Careca do INSS, esse pedido também foi rejeitado na CPMI, diante dessa articulação do governo. No entanto, a Polícia Federal conseguiu essas informações junto à Latam e ficou confirmado que o Lulinha viajou junto com o Careca do INSS de São Paulo para Lisboa no dia 8 de novembro do ano passado. Inclusive viajaram em primeira classe, os números da poltrona, tudo devidamente comprovado. E então ficou aí comprovada a ligação entre o Lulinha e o Careca do INSS. E aí também surgiu o próprio delegado-geral da Polícia Federal nessa semana, o senhor Andrei Rodrigues, foi questionado por jornalistas sobre a inclusão do nome do Lulinha na investigação que tramita hoje no STF envolvendo o INSS, e ele disse que infelizmente surgiu essa possibilidade. A fala completa dele é a seguinte: eu não posso fulanizar e falar detalhes de investigações que não tenham detalhes. E já citei aqui também muito claramente antes da sua pergunta que não basta uma pessoa ser citada para ela ser considerada investigada ou não investigada. Então, eu desconheço esse detalhe desse processo, creio que o processo está sob sigilo e que, infelizmente, surgiu essa possibilidade, mas não posso comentar pelo sigilo da investigação. Mas há aqui informações que foram divulgadas pela imprensa de que o lobista Careca do INSS, ele pagou 1,5 milhão para uma empresa da senhora Roberta Luxiger, que é essa das melhores amigas do Lulinha, e que o destinatário final desse dinheiro seria o Lulinha. Aqui, numa mensagem apreendida, trecho aqui do relatório da Polícia Federal. Em outra mensagem apreendida, Antônio Camilo, que é o Careca do INSS, faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil. Ao ser indagado por Milton acerca de quem seria o destinatário dos valores, Antônio Camilo responde: o filho do rapaz. Então, ele é conhecido, nesse caso aqui, o Lulinha é referência como filho do rapaz, e o rapaz seria o presidente Lula. Em seguida, Milton junta uma mensagem dirigida a Antônio Camilo, comprovando o pagamento de R$300 mil para a RL Consultoria e Intermediações Limitada, empresa da senhora Roberta Luxiger. Quantia que seria destinada pelo sentido das mensagens ao filho do rapaz, que nada mais é do que o Fábio Luiz Lula da Silva. Continuando o relatório da Polícia Federal, mesmo após a operação sem desconto ter sido deflagrada em abril de 2025, Antônio Camilo e Roberta Luxiger continuam a se falar e a planejar a continuidade dos ilícitos. Ela inclusive menciona, abre aspas, distantes nesse momento, mas seguimos, tudo vai se resolver. E Roberta chega a sugerir um advogado para a defesa do Careca do INSS em relação às acusações que lhes são imputadas. Continua o relatório. Ao longo da troca de mensagens que se deu em 29 de abril de 2025, logo depois que foi deflagrada a operação sem desconto, Roberta complementa: e só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo do dia da busca e apreensão, nosso amigo Fábio Luiz Lula da Silva. Em seguida, Antônio Camilo responde demonstrando preocupação. Putz. Na mesma data, Roberta envia mensagem dizendo: e Antônio, some com esses telefones, joga fora. Alguns dias depois, em 5 de maio de 2025, Roberta envia um áudio para Antônio Camilo, tentando tranquilizá-lo com o seguinte teor: na época do Fábio, falaram da Friboi, de um monte de coisa, e o maior é igual agora com você. Prossegue. Então, fica claramente, hoje, nessa operação deflagrada pela Polícia Federal, comprovada aí a ligação do Lulinha com esse esquema do INSS por meio dessas relações entre uma das suas melhores amigas e o Careca do INSS, e as primeiras provas ali que indicam que ele de fato recebia uma mesada no valor de R$300 mil, fora a questão dos 25 milhões de reais, e também aquela especulação que se fazia da sua viagem, da sua mudança para a Espanha. Também o que explicaria essa mudança foi justamente essas investigações que começaram a avançar em relação a todos esses envolvidos no esquema do INSS. Interessante dizer também que essa operação da Polícia Federal, ela teve ali 52 medidas de busca e apreensão, incluindo na residência dessa senhora Roberta Luxiger, também na casa do senador Everton Rocha, ele que hoje é vice-líder do governo Lula no Senado Federal. Inclusive, ele é relator da indicação do Jorge Messias, para integrar o Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, houve ali 16 prisões preventivas decretadas
pelo ministro André Mendonça. Interessante dizer também que nesse mesmo dia em que foi votado o pedido de convocação do Lulinha na CPMI do INSS, foi o dia em que também foi autorizado, por meio da CPMI, a obtenção dos dados de sigilo telemático, bancário e fiscal de Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master, que tratamos aqui, inclusive, banco esse que contratou a esposa do ministro Alexandre de Moraes por 129 milhões de reais. E, nesse caso, envolvendo o Banco Master, uma decisão do ministro Dias Toffoli, que soa muito estranha para quem teve acesso à decisão, que basicamente o que ele decidiu, Dias Toffoli, ele proibiu a CPMI do INSS de consultar esses dados do sigilo telefônico, telemático e fiscal do Daniel Vorcaro e concentrou todos esses dados, salvo uma autorização posterior, nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que mostra ali, de alguma maneira, que toda a articulação do banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro, para tentar também não ser investigado pela CPMI do INSS, porque no caso do Banco Master envolvia ali a questão dos empréstimos consignados, em que também havia descontos indevidos do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Em relação ao senador Everton Rocha, como disse, é o vice-líder do governo Lula, que sofreu aí uma medida de busca e apreensão, há no mínimo 5 provas que o ligam ao esquema do INSS. A primeira delas envolve justamente a questão de que ele compartilhou um jatinho que também era utilizado pelo careca do INSS, um jatinho que pertence a um advogado que é ligado então ao próprio senador e ao careca do INSS. Além disso, ele teve um crescimento do seu próprio patrimônio nesses últimos anos. Ele declarou ter um patrimônio de 5 milhões de reais em 2022 e só nesse ano ele comprou uma fazenda de 15 milhões de reais e um apartamento em São Paulo, no Jardim Paulista, de 1,2 milhão de reais. Além disso, o braço direito desse senador, ele deu poderes poderes de representação por meio de uma procuração ao braço direito do careca do INSS para gerir a conta ali desse braço direito do senador Everton, que receberia o dinheiro das propinas, e o braço direito do careca do INSS poderia inclusive fazer a gestão dessas contas, facilitando depósitos e a administração mesmo da conta bancária em todos os seus aspectos. Além disso, o careca do INSS fez lobby secreto com o ex-assessor do Everton junto ao Ministério da Previdência, e também um carro do ex-assessor do senador estava em posse ali do careca do INSS. Além do senador Everton, o número 2 do Ministério da Previdência teve a prisão preventiva decretada. Ele, que também era ligado ao senador Everton, ele foi inclusive indicado pelo senador Everton como número 2, secretário executivo do Ministério da Previdência, e nesse caso a ligação com o careca do INSS são 2 provas principais. Uma, que o careca do INSS bancou um camarote em que ele participou de um show do Red Hot Chili Peppers e ele custeou todo esse camarote careca do INSS, convidou uma série de servidores do INSS, e o número 2 estava ali presente, e que ele realizou reuniões com o careca do INSS. Essas reuniões não estavam ali no registro das visitas do Ministério, elas estavam escamoteadas ali do registro, e depois se descobriu que, de fato, esse número 2 do Ministério acabou se reunindo algumas vezes com o careca do INSS. Interessante dizer também que, em relação às visitas que o careca do INSS fez ao Senado Federal, uma tentativa de blindagem das ligações políticas do careca do INSS, e, de fato, com quem que ele tem relação dentro do Senado Federal. O Senado Federal chegou a decretar um sigilo de 100 anos em relação aos dados envolvendo o careca do INSS para que ninguém consiga acessar esses dados. Isso contraria, inclusive, o parecer da Controladoria Geral da União, que diz basicamente o seguinte, que há interesse público na divulgação de relação de pessoas que adentram nas dependências de órgãos públicos, pois o cotejamento dos registros de entrada e saída com a publicação das agendas de autoridades permite identificar eventuais irregularidades e indicar conflitos de interesse no exercício do cargo ou função pública. Então, você vê que a própria CPI do INSS está avançando e essa operação sem desconto também está avançando, e agora figuras aí, o filho do Lula se encontra no centro aí desse debate e desse escândalo envolvendo o dinheiro do roubo dos aposentados e pensionistas, Susana. Vamos ficar de olho para ver que manobra que vai ser utilizada para tentar abafar esse caso, né? Pois é. Bom, você sabe, né, que análise desse tipo só aqui na Gazeta do Povo. Para você que ainda não é assinante, garanta já sua assinatura pelo melhor preço do ano, apenas R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês na próxima edição. Tchau!
Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou a chance aí de fazer a assinatura por apenas R$1 por mês durante 6 meses. Então acessa aí gazetadopovo.com.br/15 minutos. Você vai ter acesso a essa oferta e, sendo assinante, você também acessa todos os conteúdos exclusivos do nosso site e ainda ajuda a nossa programação do YouTube, a manter o nosso canal no YouTube. Se você ainda não conhece, acessa lá também, tem muita programação lá para você acompanhar. Então vou repetir, acessa gazetadopovo.com.br/15 minutos para garantir esse preço especial aí, que é o melhor do ano, pagando apenas R$1 por mês na sua assinatura durante 6 meses. Vamos lá então falar do assunto do dia, Fred, porque o Hugo Motta cassou os mandatos do Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, junto com a mesa diretora, fez isso de ofício, quer dizer, isso está previsto no regimento interno, está previsto na nossa Constituição Federal? Pois é, Rossana, não está, e o ministro Alexandre de Moraes está fazendo escola com um novo seguidor chamado Hugo Motta, porque essa decisão do Hugo Motta, junto com a mesa diretora da Câmara, fere o artigo 55 da Constituição Federal. Os casos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro são 2 casos distintos, a fundamentação da cassação dos mandatos. No caso do deputado Alexandre Ramagem, nós temos que ele foi condenado dentro do processo da suposta trama golpista, junto com os demais réus do Núcleo 1, e, no entanto, no caso dele, havia ali, dos crimes que lhe foram atribuídos, ele teve a suspensão do processo em relação a alguns dos crimes, justamente porque o Supremo considerou que aqueles crimes foram praticados depois da diplomação e ali há uma imunidade processual que a Câmara pode votar pela suspensão do processo, e assim o fez. Então, dos 5 crimes que lhe foram atribuídos, ele respondeu por 3 crimes, foi condenado e, a princípio, ele só pode ser processado em relação aos outros 2 crimes se ele eventualmente sair do mandato, como é o caso agora, né, da cassação e dessa decisão da Câmara dos Deputados. E por que essa decisão contraria o artigo 55 da Constituição Federal? Diz o artigo 55 que perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E, parágrafo 2º, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Então, o que acontece no caso Ramagem é o que aconteceu no caso Carla Zambelli. Carla Zambelli também havia sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal e o que fez o presidente Hugo Motta? Submeteu a decisão ao plenário para que o plenário decidisse pela cassação ou não. No caso Carla Zambelli, você precisa ali de uma maioria absoluta pela cassação, ou seja, 257 votos. Não se atingiu esse quórum ali de votação, foram 217 votos favoráveis à cassação da Carla Zambelli. Ela acabou mantendo o mandato e, na sequência, resolveu renunciar ao seu mandato. No caso agora, então, do Alexandre Ramagem, o presidente da casa, Hugo Motta, junto com a mesa diretora, acabou decretando a cassação do mandato e desrespeitou esse artigo 55, que prevê que, para você cassar o mandato em caso de sentença penal condenada transitada em julgado, você tem que submeter essa decisão ao plenário da casa. Além disso, tem todo um trâmite ali que deve ser respeitado em relação à ampla defesa mencionada pela Constituição Federal e, basicamente, o partido político com representação nacional, a mesa, ele representa a Comissão de Constituição e Justiça, é instaurado, então, ali um procedimento em que o deputado ele tem um exercício ali do contraditório, da ampla defesa, para justificar e tentar convencer os deputados de por que ele não deve ser cassado. E o presidente da casa, então, ele não respeitou esse trâmite, não respeitou esse procedimento e essa decisão, portanto, é inconstitucional. Já no caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o fundamento da cassação é outro, que é o inciso 3 do artigo 55, que diz ali: perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, ou seja,
dentro do ano legislativo, a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Aí, nesse caso, o parágrafo 3º rege essa hipótese que diz: nos casos previstos nos incisos 3 a 5, é o inciso 3º o caso, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada também a ampla defesa. Nesse caso, onde está a inconstitucionalidade da decisão tomada pelo presidente da Casa junto com a mesa diretora? Basicamente, essa questão da falta em 1/3 das sessões do calendário legislativo, você tem que considerar todas as sessões do ano inteiro. E o que fez o Hugo Motta? No início do ano, o deputado Eduardo Bolsonaro ele tirou uma licença por 120 dias e depois ele reassumiu o mandato, acabou estando hoje nos Estados Unidos, e ele considerou, para fazer esse cálculo, apenas o período em que ele estava exercendo efetivamente o mandato. Ele desconsiderou o cálculo das sessões que ocorreram justamente no período de licença. Isso, obviamente, acabou gerando ali faltas que somam 76% das sessões legislativas, obviamente acima de 1/3, só que ele desconsiderou que, para fins de cálculo dessas sessões em que houve falta, você tem que considerar todo o calendário anual de 2025. Para além disso, ele também não instaurou um procedimento em que fosse assegurada a ampla defesa ao deputado Eduardo Bolsonaro, também desrespeitando esse artigo 55 da Constituição Federal. Então, em ambos os casos, você tem o presidente da Casa decretando a cassação dos mandatos, sem que, no caso do Ramagem, tenha submetido essa decisão ao plenário, e no caso do Eduardo Bolsonaro tenha feito o cálculo de faltas da forma devida e também não respeitou a questão da ampla defesa. Você vê claramente que essa decisão do Hugo Motta ela tem o objetivo de não gerar um desgaste com o Supremo Tribunal Federal. No caso, Carla Zambelli, quando o parlamento opta, o plenário da Casa, por não cassar o deputado da Carla Zambelli, você vê claramente que o ministro Alexandre de Moraes ficou contrariado, tanto assim que, na sequência, ele próprio deu uma decisão cassando o mandato da deputada e solicitando que o suplente fosse convocado para assumir, então, o mandato da Carla Zambelli. Você vê justamente Hugo Motta, não querendo de qualquer maneira contrariar o Supremo Tribunal Federal, tomou essa decisão e respeitou, então, o artigo 55 e as prerrogativas dos dois parlamentares. É interessante dizer também que, no próprio caso do Eduardo Bolsonaro, ele não está inelegível, a despeito de hoje ele responder a 2 processos, um no Supremo Tribunal Federal, que envolve aquela questão do crime de coação no curso do processo, pelas sanções e pela articulação que ele fez para que as sanções da Lei Magnitsky fossem aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele acabou sendo processado pelo Procurador-Geral da República. O processo está tramitando no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há uma decisão condenatória. Então, ele não tem hoje, não perdeu seus direitos políticos, não teve seus direitos políticos suspensos. Já em relação também ele responde a um outro procedimento administrativo na Polícia Federal. Ele que é policial federal de carreira, responde ali a um procedimento administrativo disciplinar, e se ele vier a ser condenado nesse procedimento, pela lei da ficha limpa, ele também ficaria inelegível. Então, no caso dele, não há discussão hoje sobre a inelegibilidade, ele pode vir a concorrer aí a um novo mandato em 2026. Já no caso do Alexandre Ramagem, como houve essa decisão condenatória por parte do Supremo Tribunal Federal, ele fica inelegível e não pode mais concorrer ao cargo de deputado federal. A discussão hoje em relação ao Ramagem, inclusive, é se ele será ou não extraditado dos Estados Unidos. Ele que acabou indo para os Estados Unidos para se evadir do cumprimento da pena, dentro do núcleo 1 ali, ele foi o único dos réus que não foi preso. Os demais, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça Anderson Torres, Almir Ganier, o general Heleno, Walter Braga Neto, todos estão cumprindo já as suas penas, cumprimento da pena definitiva. No caso do Alexandre Ramagem, como ele foi para os Estados Unidos, ele acabou então pedindo inclusive o status de refúgio político, e o governo federal, por meio de um pedido do ministro Alexandre de Moraes, já solicitou a extradição para o governo americano. Nessa semana mesmo tivemos um caso envolvendo o pedido de extradição do ministro Alexandre de Moraes, no caso Oswaldo Eustáquio, em que o Poder Judiciário espanhol já havia concedido o refúgio político para o Oswaldo Eustáquio, negou a extradição. A AGU, a Advocacia Geral da União, acabou recorrendo no Poder Judiciário espanhol para uma revisão da decisão, e essa decisão
envolvendo o Oswaldo Eustáquio, ela acabou sendo confirmada e transitou em julgado, inclusive. Então, Oswaldo Eustáquio não será extraditado pelo governo espanhol. Há uma especulação no caso hoje do Alexandre Ramagem de que, olha, se o Trump acabou levantando as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, se eventualmente isso facilitaria o processo de extradição, seja do Ramagem, seja de outros brasileiros que se encontram hoje nos Estados Unidos. É muito difícil, na verdade, que isso aconteça, especialmente porque, no próprio caso envolvendo, por exemplo, Alan dos Santos, ele que houve o pedido de extradição contra ele durante a gestão Biden, e o governo Biden considerou que se tratava ali de uma perseguição política, de crimes de opinião, crimes que envolvem o exercício da liberdade de expressão e que não caberia, então, a extradição por esses crimes de natureza política, assim como foi o entendimento do Poder Judiciário espanhol no caso do Oswaldo Eustáquio, de que os crimes que são imputados ao Oswaldo Eustáquio também são crimes de opinião, que envolvem o exercício da liberdade de expressão, e por não serem previstos como crime no ordenamento jurídico espanhol, não caberia a extradição do Eustáquio. Da mesma maneira, os crimes que são atribuídos, seja a Ramagem ou ao próprio Eduardo Bolsonaro, eles não estão previstos na legislação americana como crimes, então também não caberia essa extradição. Então, é muito difícil que o governo brasileiro consiga a extradição, seja do Ramagem, seja do próprio Eduardo Bolsonaro. Em relação especificamente ao Ramagem também, é interessante dizer que viralizou nessa semana um vídeo da esposa do Alexandre Ramagem, ela é procuradora do estado de Roraima. Ela, quando ela foi visitar o Ramagem nos Estados Unidos, ela foi submetida a uma busca pessoal no aeroporto, com apreensão do seu telefone celular, e o ministro Alexandre de Moraes estendeu também medidas cautelares contra a sua esposa, bloqueando todas as suas contas bancárias. E ela fez um vídeo dizendo basicamente o seguinte: eu sou Rebeca Ramagem, realmente tentei evitar voltar aqui para falar depois de tanta injustiça e tanto constrangimento que minha família tem enfrentado. Encontrar forças para me expressar não é simples. Sou servidora pública desde os 23 anos de idade. Exerci o cargo de delegada de Polícia Civil em Roraima por 12 anos. Depois passei em outros concursos, sempre com muito estudo. Hoje sou procuradora do Estado. Tenho uma independência em razão de muito esforço e trabalho. Quando eu conheci o Alexandre Ramagem, eu já era delegada de polícia. Agora, eu fui surpreendida com um bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo, mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio, ao que tudo indica, foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ao que tudo indica porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim, não há qualquer acusação. Existe apenas uma ordem dirigida às instituições financeiras para bloquear as minhas contas à margem de qualquer devido processo legal. Vivemos assim um cenário de exceção em que direitos fundamentais deixam de existir. Não sou investigada, não sou acusada, não sou ré em processo algum. A única razão aparente para tal medida é o fato de estar nos Estados Unidos com a minha família. Sou casada com regime de separação total de bens, tenho minha absoluta independência financeira, todos os meus recursos conseguidos ao longo de uma vida representam trabalho, esforço e o compromisso que sempre tive com o serviço público. Tudo está sendo retirado de mim e com esse dinheiro que eu garanto básico para as minhas filhas. Bloqueio de contas e bloqueio de salário configuram clara violação ao artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que consagra a intranscendência da pena. Nenhuma sanção penal pode ultrapassar a pessoa do réu. Utilizar medidas patrimoniais contra a pessoa não acusada como instrumento de coerção estatal é mais uma medida violadora de direitos humanos. É equivalente a impor uma pena indireta, um ilícito completo sem razão jurídica, um claro abuso de autoridade. A execução penal não autoriza atalhos de perseguição nem punições por arrasto familiar. O Estado de Direito não admite responsabilidade por vínculo afetivo. Se está entendendo por um auxílio de cônjuge, o artigo 348, parágrafo 2º do Código Penal, afasta a sanção penal, justamente por reconhecer que a solidariedade familiar não pode ser criminalizada e é uma escusa absolutória. Cautelares têm que se limitar aos bens do condenado ou ao patrimônio comum, jamais ao salário do cônjuge, verba de natureza alimentar constitucionalmente protegida. Estou vivendo as consequências de algo que não tem a menor relação por uma decisão que não me alcança e que jamais poderia me atingir. Tudo que sempre busquei e conquistei é simples e essencial. O direito de viver do meu trabalho, de sustentar as minhas filhas, de preservar a minha dignidade. E é isso que eu sigo defendendo com a mesma coragem, determinação e integridade que sempre guiaram a minha vida. Então, essa
decisão do ministro para atingir as contas da esposa do Alexandre Ramagem, a senhora Rebeca Ramagem, também representa mais uma decisão ilegal do ministro Alexandre Moraes, violando, como ela bem lembrou, o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, e também reforça que muito dificilmente o governo americano vai conceder uma extradição do Ramagem, considerando inclusive essa última decisão do ministro afetando a sua própria família. Rossana. Tá aí, análises desse tipo você sabe só aqui na Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante, faça agora a sua assinatura acessando gazetadopovo.com.br/15 minutos. Assim você garante o preço de apenas R$1 por mês durante 6 meses. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera você, claro, na próxima edição. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!